Um feliz sábado a todos. Hoje está mais bonito que ontem. Já vi que o povo daqui gosta de dormir cedo, né? Por isso que não vieram ontem, né, irmão? Deve ter sido. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Eu vou tentar olhar devagarzinho para ver se eu decoro, guardo na minha mente o rosto de vocês. Porque às vezes a gente vê as pessoas e você, ele me viu na igreja, me viu na rua e não falou comigo. Não fala isso não. Eu vejo centenas de pessoas por dia. A minha vida toda foi no comércio e o HD já está meio devagar. Não dá para memorizar tanta coisa não. Se me ver na rua, fale comigo, irmão Gil, eu vou dizer amém. De onde é a irmã mesmo? É assim que está funcionando agora. Então, eu quero saber quem nos dá a honra da sua visita aqui nesta manhã. Faz assim para eu lhe conhecer. Louvado. Esse lado primeiro, aqui, isso aí. Levanta a mão assim. Isso. Louvado seja Deus, que Deus continue abençoando. Tu é visita por pouco tempo, viu, crente? Amém? Desse lado de cá. Tem gente com vergonha. Você ganhou um iPhone 14 Pro Max. Levanta a mão agora. Ah, mesmo assim não levantou, né? Tem gente que tem vergonha de levantar a mão. De vir aqui à frente, misericórdia, morre. Não faça isso não, gente. Quando Jesus voltar, ele falar, vinde a mim, você vai ficar parado? Você vai se aproximar de Cristo ou vai pular no colo do capeta? Vai pular no colo de Cristo, né? Mas a sua decisão ela tem que ser tomada antes. Porque quando ele chamar, já vai estar tudo selado. A porta da graça já vai estar fechada. Por isso que é muito importante você estudar a Bíblia e entender o projeto de Deus. Quando Jesus voltar, não dá tempo mais de se arrepender. Não dá não. Você tem que se arrepender agora. A mudança não vai acontecer na volta de Jesus e nem no céu. É agora, é gradativamente. Ah, eu sou uma pessoa ruim, eu tenho uma natureza desgraçada, eu guardo muito rancor, não consigo perdoar, não consigo pedir perdão. Mude agora. Peça ao Espírito Santo que molde o seu coração, que mude. Porque se você não mudar, você vai para o céu, menos o celestial, é da boca da onça. Pode ter certeza. A mudança tem que ser agora. Não tem como você dizer ser cristão e tratar mal as pessoas. Não tem como você se dizer ser uma nova criatura e continuar com os mesmos hábitos do passado. Mas é como eu disse ontem e falo sempre nas minhas mensagens, os caminhos do justo é como a luz da aurora. Vai clareando, clareando até se tornar dia perfeito. Tá bom? E o importante é que quando Jesus voltar, ele nos encontre tentando melhorar cada dia. Não importa se você não conseguiu. O importante é ele te achar tentando. É como se você tem 2 filhos e você dá a mesma missão para os 2. Vocês vão fazer isso aqui. Vai capinar esse eixo. Lembrar lá da roça quando eu capinava. Na verdade eu dava mais mão manchada do que capinava. Aí tem 2. Você fala, o pai fala assim, vocês vão capinar esse eixo. Quando eu voltar eu vou ver. E aí eu vou recompensar cada um proporcional ao que fez. Não que a salvação dependa da gente. Mas quando você aceita a salvação, você obedece. Correto? Então é assim que funciona. Aí um dos filhos vai, tenta, mas ele não chega nem na metade. Mas o outro nem pega na enxada, fica dando uma manchada. Não obedeceu o pai de forma nenhuma. Você acha que quem vai ser bem visto aos olhos do pai? Aquele que tentou, mas não conseguiu, e aquele que nem tentou. Você está entendendo agora como é que funciona? É a sua mãe, Francis? Como é que está a senhora? Tudo bem? Ficou boa do braço? Amém, louvado seja Deus. A memória tem hora que funciona. Bom, eu trouxe 3 seguranças. O meu sobrinho, o Felipe, cadê Felipe? Felipe está lá no fundo. Mateus lá do lado, meu primogênito. Bonito igual o pai, menino lindo. O pai é eu, viu gente? Pelo amor de Deus. E o Miguel, meu caçulinha, que eu amo de coração. Parece mais com a mãe. Mas eu digo que parece mais comigo. Mas a mãe também é uma gata, né? Pois é, rapaz. Homem de sorte eu sou abençoado, gente. Essa é uma hora conto o meu testemunho para vocês. Eu não podia nem ser pai. A minha chance de ser pai era 0%. Na verdade tinha 2%, enquanto o normal de um homem é 70%. E eu já estava igual Abraão, assim, desistindo. Mas aí Deus fez o chamado e veio aquela belezura e aí depois veio esse outro presente. E hoje eu sou feliz. Olha, eu confesso para vocês que eu sou feliz. A gente reclama porque a gente é chato. A gente reclama de barriga cheia, igual a mulher grávida, né? Reclama de barriga cheia. A gente é chato. Deus tem paciência demais com a gente. Mas eu sou realizado. Amém?
E sabe o que é isso aí? Recompensa. Porque quando nós procuramos entregar as nossas vidas ao Senhor, Ele vai, encaixando todo o quebra-cabeça. Você vai sendo abençoado gradativamente. E eu tenho certeza que a mão de Deus está me conduzindo. Amém? E por isso que eu convido você essa manhã a pensar claramente em entregar a sua vida ao Senhor. Através do estudo da Bíblia. E depois que estudar e compreender, colocar em prática o que você aprendeu. Aqui nós temos alguns professores, não temos? Com certeza deve ter, que aqui é a região de gente sabida. Você aprende, se capacita e guarda para você? Não. Você passa adiante para outras pessoas. E as pessoas vão olhar para você e vão procurar viver conforme o jeito que você vive. Não quer dizer que todo professor, porque tem conhecimento, coloca em prática. Mas o verdadeiro professor, aquele que ama aquilo que faz, ele verdadeiramente tenta viver o que ensina. Assim como o pregador, assim como aquele que aceitou Jesus. Não adianta eu vir aqui com palavras bonitas, tem hora que muda a tua voz, todo pancudo, chegar em casa bater na mulher, maltratar os filhos, comprar, não pagar. Passa uma menina bonita que tem demais hoje, parece que a menina de hoje é mais bonita do que a de antes, e a bichinha passa na rua toda, né? E não adianta eu ficar dizendo que sim, Deus fica, lá em casa, vai pro inferno. Mas Gil, tu quer dizer que tu não olha? Olha, eu não sou cego. Mas quando eu penso em desejar, eu repreendo, porque eu sei que esse pode ser um atrativo, um ponto que Satanás está usando para me derrubar. Eu repreendo e lembro que eu tenho uma morena linda em casa que me ama. Amém? Amém. Vamos lá? Vamos abrir as nossas Bíblias na segunda carta de Pedro. Essa carta de Pedro, a sua última carta, foi escrita aos moradores da Ásia Menor, alguns anos antes da sua morte. Então, amados, a mensagem de hoje você já sabe o que é que vai falar, qual é o tema. É oportunidade única. Hoje nós temos visitas aqui, eu tenho certeza que algumas visitas já são evangélicas, já tentam fazer a vontade do Senhor. E obrigado por você ter vindo aqui à casa do Senhor. Sinta-se abraçado pelos membros dessa igreja. E eu quero dizer para você que todos nós somos iguais e estamos todos no mesmo barco. Não adianta furar o barco e achar que vai morrer um só afogado, não. Morre todo mundo. Mas o que é que pode acontecer aqui essa manhã? Você pode aprender algo que você achou que era de uma forma e de repente é de outra. Você não é lajedo para não mudar de lugar ou não mudar de opinião. É sério. Enquanto nós vivemos aqui, é um aprendizado diariamente. Então nós precisamos estar atentos à palavra de Deus e não à palavra de homens. Ah, mas a Bíblia foi escrita por homens. Sim, homens santos, inspirados por Deus. Só que com o passar dos anos, esses homens foram escarnecendo da palavra de Deus para colocar tradições no lugar de obediência a Deus. E se você, não sei nem quem é você e qual é a igreja que você frequenta, mas eu vou dizer para você nessa manhã, se você está numa igreja, que a doutrina dessa igreja é de homens, não é da Bíblia, eu tenho uma palavra que está lá em Apocalipse para você. Sai dela, povo meu, para não ser cúmplice dos seus flagelos. Obrigado, meu irmão, que Deus estou te abençoando. Está perdoado por ontem, viu? No passado eu já tinha frequentado algumas igrejas, não vou falar o nome da denominação, e eu brigava com as pessoas defendendo aquilo que eu acreditava. Mas eu quero dizer para você que para você primeiro não brigue com ninguém para defender o que você acredita. Respeite o espaço do outro. Agora você seja sincero. Procure servir a Deus da forma correta. Por que existem tantas religiões hoje? Tantas igrejas? Porque na maior parte das vezes, alguns é por benefício próprio. É porque vai para aquela igreja, ou seja, está numa igreja, só começou com uma. Qual foi a primeira igreja? A igreja apostólica. Apostólica. Católica romana? Aí foi depois. A igreja apostólica quer dizer igreja dos apóstolos. Depois de um tempo, com a perseguição ao cristianismo, houve um imperador que ele se converteu ao cristianismo, ele era pagão. Quem lembra o nome dele aí? Constantino. E quando ele se converteu, entre aspas, ao cristianismo, na verdade ele estava sendo um agente do capeta. Porque ele entrou, se converteu, mas trouxe a doutrina dele para dentro da igreja.
Os cristãos antes eram perseguidos, massacrados, mortos, queimados pelo Império Romano, a Roma pagã. E então, com essa junção do Império com o cristianismo, igreja e Estado, eles agora passaram a ser igreja. Por exemplo, você que é adventista do sétimo dia, você já ouviu alguém dizer que a igreja adventista é uma seita, não já? Pois é, eu já ouvi e ouço sempre. Mas não fica triste não. A igreja de Cristo, a igreja verdadeira, ela foi considerada como seita até a conversão de Constantino. Ela não era igreja aceita, não era uma religião aceita, oficializada. Com a conversão de Constantino, ele adotou como a única religião de Roma. Aí os cristãos se acharam, agora nós estamos por cima. Bom, teve seu lado bom? Teve. Mas cuidado com o que é bom. Porque às vezes tem uma aparência de bom, tem uma aparência de verdade, roupagem de verdade, mas revestido de mentira, ou seja, o conteúdo é mentira. Constantino trouxe adoração a santos, intercessão, oração pelos mortos, mudou o dia de guarda. Quando foi dado o sábado para ser observado? Na criação. Tinha judeu lá? Não. Quem foi o primeiro casal? Adão e Eva. Os judeus só vieram, dezenas de séculos depois. E quando foi dado o sábado para adorar, foi justamente na criação. Deus não cansa. Deus é espírito. Ele separou o dia de sábado para que nós pudéssemos desconectar dos nossos afazeres seculares e nos conectarmos com Ele. Porque na nossa correria diária e secular é impossível a gente fazer isso todo dia. É por isso que ele disse, vou separar um dia para que vocês possam me adorar nesse dia. E a adoração desse dia vai trazer o pensamento de vocês para mim como Criador. E por isso que ele colocou esse mandamento lá no meio. E o mandamento, ele foi entregue, não foi só, olha, os 10 mandamentos não foi entregue na criação. Foi entregue lá no céu. Sabe por quê? Porque lá no céu houve pecado, não houve? Quem se rebelou contra Deus? Lúcifer. Se não existisse lei, não existia pecado. Então ele foi expulso porque ele pecou e não se arrependeu. Então a lei, ela é eterna, assim como Deus é eterno. Ela é imutável, ela não tem fim. Agora, nenhum de nós somos salvos pela lei, somos salvos unicamente pela graça de Cristo. Ah, então eu não preciso guardar a lei. O que define se você aceitou a salvação em Cristo é a obediência. Obedecer a lei. Ah, mas a lei foi cravada na cruz. Paulo disse isso. Ei, inocente, vai estudar a Bíblia. Se o teu pastor, o teu líder espiritual, disse que essa lei que foi cravada na cruz é a lei moral de Deus, ele está sendo satânico. Ele está jogando por terra a lei memorial. A lei que foi cravada na cruz foi a lei cerimonial. Jesus foi o cumprimento da lei cerimonial. Ele foi o último cordeiro que veio tirar o quê? O pecado do mundo. Então esse processo que existia das leis do santuário, a lei cerimonial, foi até Cristo. Entenderam? Amém? Amém. Por isso que eu digo, toma estudo. Estuda a Bíblia. Você não sabe tudo, como eu também não sei. É um processo de aprendizado gradativo. Amém? Nós vamos abrir as suas Bíblias em 2 Pedro, capítulo 3. Tá calor hoje, viu? Diminui o volume do ar-condicionado aí, irmão, por favor. Eu estou tirando onda não, eu estou profetizando, um dia vai ter, em nome de Jesus. Diga amém! Amém, oxê! Agora nós vamos fechar os nossos olhos e elevar o nosso pensamento a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Criador e Mantenedor, obrigado pela noite a qual o Senhor nos permitiu. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tomou conta de nossas vidas e da vida dos nossos familiares enquanto estávamos dormindo, inerte, sem nada sabermos o que estava acontecendo à nossa volta. E nós cremos que o Senhor colocou anjos ao nosso redor. E muito obrigado porque o Senhor nos despertou para mais um dia. Nesse momento eu te apresento cada família aqui representada. Que o Divino Espírito Santo possa ser o Senhor de suas vidas. Que verdadeiramente os que estão aqui possam sair daqui alimentados com a tua presença. E possam compartilhar, Senhor Deus, esse alimento com os demais que surgirem no decorrer de suas vidas. Porque esse é o intuito da pregação do Evangelho. É aprender para instruir, para libertar do pecado. Por favor, Senhor, nos capacita para o céu, porque de nós mesmos jamais iremos conseguir.
perdoa os nossos pecados. Usa o teu servo como assim queira a tua vontade e não como a minha vontade. Que o Senhor possa, Senhor Deus, abrir cada coração, que eles permitam que os seus corações sejam abertos e que o teu Santo Espírito adentre e lá faça morada. Por favor, Senhor Deus, fala através da boca do teu Filho, eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A leitura se inicia no capítulo 3, versículo 1, que diz o seguinte: Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembrança as vossas mentes esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta antes de tudo que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram ou morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, no entanto, ou todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão em estrepidoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Para encerrar, o versículo 13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habitam justiça. Amém? Louvado seja Deus. Essa é uma mensagem de alerta, de esperança e de juízo. Os moradores da Ásia Menor estavam, alguns sendo humilhados por alguns escarnecedores, os quais ficavam esnobando, humilhando os cristãos que estavam dizendo aguardar a segunda vinda de Jesus. Aguardar a segunda vinda de Jesus. E o que aconteceu? Esse microfone não está gostando de mim, não. Eu também não estou gostando de você. Oi. E então eles estavam desalentados, desconsolados. Por quê? Porque Jesus falou que voltaria, mas ainda não havia voltado. E já existia uma perseguição aos discípulos. Alguns já haviam sido degolados, mortos. E posteriormente quem seria? Pedro. E o que acontece é que nos dias de hoje é bem parecido. Da mesma forma que existiam pessoas escarnecendo naquela época, desdenhando da volta de Jesus, hoje não é diferente. Aliás, hoje eu acho que é pior. É pior. Nós somos chacoteados de fanáticos, taxados de fanáticos, né? De fracos, por servir a um Deus invisível, por achar que Jesus vai voltar e que vai nos libertar da condenação do pecado, da morte, e vamos viver a eternidade. Isso na mente de pessoas do mundo seculares, pessoas que não têm uma plena comunhão com Cristo,
parece o quê? Loucura. Mas não tem problema. É melhor morrer nessa loucura aguardando a volta de Jesus do que viver sem esperança. Por isso o tema da nossa mensagem é oportunidade única. Oportunidade única. Ei, qual é o tema da mensagem? Guarda isso aí na sua mente. Será que você pode me garantir que vai ter outra oportunidade? Não. Eu já preguei em vários lugares, já dei estudo para várias pessoas, e algumas pessoas tomaram estudo, não tomaram a decisão, algumas porque diziam, esse negócio de dízimo eu não concordo, esse negócio de sábado eu também não concordo. Eu digo, rapaz, é pouca fé demais. Eu tenho que dar o dízimo até dos ovos da galinha. Era assim, é uma lacraia no bolso, um cascavel com bote armado dentro do bolso, achando que o dinheiro, os 10% da sua renda, vai lhe empobrecer. O dízimo é um preceito bíblico, é uma ordenança bíblica. A igreja adventista é muito cautelosa com relação a isso. Se tiver algum irmão aqui que já viu um pastor adventista ir na sua porta cobrar o dízimo, levante a mão que eu quero lhe conhecer. Não trabalha dessa forma. Você toma o estudo e vai entender que é um princípio bíblico e que é necessário para manter o evangelho. E a oferta para manter a igreja. É bíblico. Mas a igreja adventista não tem como base e regra de fé você devolver o dízimo. Você vai entender que é uma obrigação sua, porque você entende que a obra tem que continuar. Certo? Mas não é ponto de salvação. Pode ser de condenação, mas de salvação não é. Existem muitas pessoas que não são fiéis, mas se incomodam com aqueles que são. Tem um monte. Eu vou nada para dar meu dinheiro para... Teu nada, idiota. Vai ficar aí para os outros gastar. Tu não vai porque tu está apegado a ele. Entendeu? E vai ser motivo de briga quando tu faltar. Tem a história de um homem mesmo aqui da nossa região. Eu acho que vocês conhecem essa história. O cara era tão desgraçado, tão mão de vaca, mas tão suvinho, que diz que ele contratou uma equipe de trabalhador para ir para o roçado, para a roça dele, e ele não dava um pão seco por mim. Não dava nada. Era seco mesmo. E lá ele levou o dinheiro para pagar os camaradas, mas no bolso que ele botou o dinheiro, ele botou um pão seco, e aqui a colher ele tirava um pedaço do pão, comia escondido para os funcionários não pedir um pedaço. E foi passando o dia, os caras morrendo de fome, ele comendo pão, os pedaços, e dando aquela volta dele por ali, que na hora de pagar os funcionários ele tinha comido o dinheiro. É sério. Esse caso não é mentira não, é engraçado, mas é verdade. Comeu as notas de 100. Esse é um miserável. Entendeu? Então, gente assim, não matou, não roubou, assim, literalmente as pessoas, né? Diretamente as pessoas. Talvez nunca adulterou, nunca bebeu, nunca fumou, mas vai para onde? Vai para o inferno. A avareza também é pecado. Você acredita que uma pessoa dessa já deu uma cesta básica a alguém? É ruim, ele faz é tomar. Pois é. Conta-se uma história de um grande cientista conhecido por nome de Albert Einstein. Certa feita ele viajava para uma região de trem, a qual ele ia ministrar várias palestras em cada cidade. Porém, ao adentrar no trem, chega a fiscal de bordo para pedir o bilhete que comprovasse a sua passagem. Ele olhou e perdeu o bilhete e ele estava procurando todo debaixo dos bancos, das poltronas e não achava. A oficial de bordo disse: eu lhe conheço, o senhor, o famoso cientista Albert Einstein. E ele disse: sim, sou eu mesmo. O senhor não precisa confirmar o seu bilhete. Tenho certeza que o senhor pagou a passagem. Pode ficar em paz. Ele disse: não, minha filha, eu não estou preocupado em me identificar. Eu estou preocupado agora em saber para onde é que eu vou. Você sabe quem é você? Sabe? Sabe. E você sabe para onde vai? Hã? Você sabe porque você tem esperança na salvação. Amém? Amém? Mas se você não sabe, cuide de saber. Cuide de saber. Milhões de pessoas vivem sem esperança para o futuro. Algumas até têm uma ideia meio que obscura e incerta sobre o futuro. Imaginam que estão caminhando para o fim da humanidade. Milhões de pessoas pensam dessa forma. Não creem na vida eterna. Não precisa ser assim, precisa? Não. Nós estamos caminhando para o fim da humanidade, para o fim dessa humanidade. Isso aí é fato. Mas é o fim para aqueles que creram? Não é. Não é. Pode ter certeza que não é. Porque se nós formos para
Apocalipse, deixa eu ver se é aqui onde eu... Deixa eu ver, Apocalipse 26 diz, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Presta atenção aqui, ó. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Cristo sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com eles quantos anos? 1000 anos. Então eu quero dizer para você o seguinte: você precisa ter convicção para onde você vai. Ah, eu estou triste porque eu estou doente. Meu parente está doente. Cuida, vai falar de Jesus para ele. Que ele aceite Jesus e se arrependa dos seus pecados o quanto antes. Mas para que, Gil? Vai trazer a cura? Ainda que não traga a cura para ele, vai trazer, sabe o que? A salvação. E quando ele morrer, ele vai estar só dormindo. Ele vai estar só dormindo na ressurreição, na primeira ressurreição. Por que primeira? Porque vai ter a segunda. E na primeira, os salvos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os vivos, iremos abraçá-los, seremos arrebatados e nos encontraremos com o Senhor nos ares. Amém? Se você não tiver essa esperança, não está adiantando nada, viu? Nem adiantou vir para a igreja hoje. Pode ter certeza que não. Queridos, como eu disse, milhões de pessoas vivem sem esperança para o futuro. Algumas até acham que nós estamos caminhando a passos longos para o fim da humanidade. Mas como seria viajar, eu estar viajando, sem saber o destino? Afinal, para onde estamos indo? Viajar é bom, eu, por exemplo, gosto. Quando pode, eu viajo. Mas a boa parte da viagem é saber para onde, primeiro para onde estamos indo. E depois é saber para onde estamos voltando. Saber que temos um porto seguro, que temos um lugar. Não sei com vocês, mas quando eu viajo, aliás, eu vinha comentando com o Mateus, quando o Mateus era pequeno, nós íamos sempre para a feira que ele tinha um problema de saúde, de garganta. E aí quando ele era doido para viajar, eu quero ir para a feira, quero ir para o shopping, mesmo de coisa e tal. E aí quando eu entrava no carro, ele já queria que chegasse, na hora que fosse. Quando saía de feira, ele já queria que chegasse em casa. Ou seja, ele gostava de viajar, mas ele não gostava da viagem, né? Nós estamos todos numa viagem, né? Aí você quer que chegue logo ao seu destino, ou você fica postergando porque não sabe para onde vai chegar? Todos nós estamos num bonde, nós estamos ou num trem ou no avião, nós estamos na viagem e vamos chegar a algum lugar. Mas aonde você vai chegar? Para onde é teu bilhete, Franci? Amém! Louvado seja Deus. Tu pegou da mão de Cristo? Não comprou na barraca do Gil não, né? Lá não vende não. Tá aqui, viu? Na palavra de Deus. E esse bilhete só se encontra na mão do Senhor Jesus, aceitando o sacrifício dele na cruz. Amém? Amados, a volta de Jesus é a única esperança que dá sentido à vida do cristão. Mesmo em meio a tantas injustiças, doenças, morte, decepções, traições, nós podemos viver uma vida alegre, porque nós temos uma promessa, a qual nos dá a esperança de um futuro eterno. A vida não terá nenhum sentido, se não vivermos a esperança da ressurreição. Hebreus 10, 23 diz, guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Não é Gil da barraca, não é o político que promete e não cumpre. Então o que a gente quer dizer é o seguinte: essa promessa foi feita por Deus, e Deus não é homem para que minta. Então alegra-se no Senhor e confia nele. Se você verdadeiramente aceitar a salvação em Cristo Jesus, ele vai salvar você e a sua casa. Amém? Só que a sua decisão, ela não afeta diretamente a decisão do seu filho, mas de forma indireta, porque a salvação é individual. Você decide, e a sua mudança de vida vai fazer com que o seu esposo, a sua esposa e os seus filhos tomem a sua decisão. Por isso, quando diz aceita o Senhor Jesus, e será salvo tu, porque a sua mudança vai fazer com que os outros enxerguem Cristo através de você. Se o irmão Everaldo for um bom irmão na igreja e um péssimo pai, um péssimo marido em casa, nem ele chega no céu e nem a família, porque ele está sendo um testemunho negativo fora da igreja, e não vale. Nós temos que ser verdadeiros dentro e fora da igreja. Queridos,
direção. Que sentido terá a vida se você não tiver uma direção, um motivo pelo qual viver? Viver unicamente para morrer? Então, muitos aqui estão estudando, muitos já estudaram, estão se capacitando para ser algo melhor na vida. Amém. Você pode estudar, pode fazer doutorado, mestrado, tudo que você quiser. Você pode ter gado, ter ordenha, ter fazenda. Amém. Vai em frente. Mas não esqueça. E depois? E lá no final tem o quê? O que é que tem depois? A morte. O diploma da parede vai te dar a salvação? O emprego, o concurso do Estado vai te dar a salvação? O mercado que você tem, o comércio que você não pode fechar no sábado, vai te dar a salvação? Ah, mas eu posso guardar qualquer dia. Quem disse? Deus ou Constantino? Importa obedecer a Deus do que a os homens. Mas tu acabou de dizer que nós não seremos salvos pela lei, mas seremos condenados por quem? Por ela. A observância da lei diz exatamente se nós aceitamos ou não a salvação em Cristo. Porque eu repito o que ele disse através de João: se tu me amas, guarda os meus mandamentos. E se você for para 1 João, no capítulo 2, versículo 3, diz o seguinte: ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardarmos os seus. Aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é o quê? Mentiroso, e nele não está. Foi quem que disse isso? Foi o Gil da Barraca? Foi a palavra de Deus. Então não, se um teu líder religioso vir falar isso é do passado, ele está indo contra quem? Contra Cristo. É a obediência que decide se seu filho é obediente. É a obediência do marido com a esposa e da esposa com o marido que demonstra se esse casal se ama. Eu não traio a minha esposa só porque você acha que essa aliança aqui, ela vai impedir de eu arrumar uma quenga? Vai não. Desculpa falar assim, é porque assim eu costumo chamar o pecado pelo nome, viu? Ou um amante, pronto, eu vou falar bonito. Você acha que essa aliança, ela vai impedir de eu adulterar? Ou arrumar um amante? O que é que vai impedir? O amor, a obediência ao juramento que eu fiz. A aliança é só um símbolo. O que vai impedir com que eu faça o que é errado é a obediência. Então o que vai te aproximar de Deus e o que vai mostrar que você verdadeiramente aceitou a salvação em Cristo e que você está aguardando a volta de Jesus é a obediência. A obediência prova o amor que sentimos. E como eu disse ontem, não se preocupe se você não está conseguindo. Está ouvindo? Não se preocupa não. Tenta. Lembra da missão que os pais deu para o filho? Você pegou no cabo da enxada? Está tentando capinar o seu lote? Ou está dando mama à enxada? Faz a tua parte. Aquilo que faltar, Jesus irá completar. Amém? Queridos, a porta da graça poderá se fechar para nós a qualquer momento. Basta descermos ao pó da terra e tudo estará encerrado. E quando isso acontecer, nada mais poderá ser feito. Eu comentei sobre isso ontem. O destino estará selado com Cristo para a vida eterna ou com Satanás para a morte eterna. Apocalipse 22:12 diz o seguinte: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Mas Gil, Tiago diz que obras não salva, que o que salva é a fé. Ele disse: me mostra as tuas obras, a tua fé através das tuas obras. Como é que eu digo que amo a Deus e eu não tenho obras? E como é que eu posso comprovar a minha fé se não for através das minhas obras? Ou melhor, das obras de Cristo através de mim. Não dá para entender não. Eu vou acreditar nesse pregador doido? A igrejinha desse tamanho, lá no meio do mato, tá com a mensagem da verdade? Segundo comentários bíblicos, na época do dilúvio, a população do mundo era mais. Você acredita nisso? Eu acredito.
Quantos anos vivia o povo naquela época? 1.900. Quantos filhos uma família tinha? 2? Dúzia. Então eu acredito sim que a população daquela época era bem maior. Quantos foram salvos? 8. E agora? Eu não sei. Pode ser bem mais que 8. Depende de você aceitar. Essa beleza que você tem hoje, que o mundo lhe seduz, que muitos aqui já tiveram um dia, eu também já tive. Essa gana por ostentação, por ser o melhor, querer fazer o bonito e ser bonito, ser elogiado, ser cobiçado. Isso vai passar. Quem tem 80, 70 anos aqui sabe do que eu estou falando. Vai ficar só na lembrança. Se você não estiver se preparando para a vida eterna em Cristo Jesus, você está caminhando a passos longos para o inferno. Pode ter certeza disso. Se você verdadeiramente não estiver com o seu pensamento no que é eterno, você, em vez de receber parabéns quando completar ano, você tem que receber, sabe o quê? Minhas condolências, meus pêsames, porque você está se aproximando da morte. Já pensou nisso? Eu fiz 46 no mês passado, mas eu estou feliz. 46? Tu é mais novo do que eu? Tem uma coisa errada aí, viu? Rapaz, não é que tu tá velho, não, é eu que estou desusado. Se você não estiver com o seu pensamento em Cristo, vivendo a sua vida na presença de Deus, ou pelo menos tentando, cada data de aniversário é motivo de choro, porque você está caminhando a passos longos para o fim. Mas quando você tem como meta o céu por 1000 anos, e depois aqui a terra restaurada, o Éden, o projeto de Deus, a morte não vai te assombrar. Você vai entender que é uma pausa na sua história. Você vai ressuscitar com todo o vigor que antes tinha. E agora para viver a eternidade, sem lágrimas, nem pranto e nem dor. Essa esperança é que temos que ter. Eu tenho dito, como alguém falou, o ser humano pode viver um dia, 2, 3, 4, 5, 6, nessa catástrofe que teve na Ucrânia, não, na Turquia, encontraram crianças com muitos dias sem comer e sem beber, e ainda vivas. Mas eu duvido que qualquer pessoa possa sobreviver um dia só sem esperança. Quando acaba a esperança, acaba o prazer de viver. Qual é a tua esperança? Todos nós temos sonhos e projetos. Tem 2 anos que eu estou querendo trocar de carro. Tem hora que eu peço perdão a Deus pelo meu egoísmo. Tem pessoas orando a Deus para comprar uma bicicleta. Outros para comprar uma moto. Outros para comprar comida. Outros para fazer o exame. E eu estou orando a Deus para trocar de carro. Aí eu peço, Senhor, perdoa porque eu estou sendo egoísta. Gil, nós não podemos sonhar? Podemos. Mas não se apegue aos bens materiais, porque eu vou trocar de carro, mas eu posso descer ao pó da terra num piscar de olhos. O carro fica e eu vou. Que a nossa esperança não venha estar depositada em pessoas e em bens materiais. Que a nossa esperança possa estar alicerçada em Cristo. O Senhor não retarda a sua demora. Antes, Ele não voltou antes porque Ele não quer que ninguém se perca. E é por isso que você aceitou o convite para vir aqui essa manhã. Ei, sabe por que Jesus não voltou ainda? Porque você veio hoje aqui a primeira vez. Deve ter alguém que veio aqui a primeira vez. E você precisava ouvir essa mensagem. Agora eu tenho uma notícia boa para você. Uma boa e uma ruim. Sabe qual é a boa? É que Jesus está feliz porque você veio e ouviu essa mensagem, sabendo que você precisa trilhar nos seus caminhos. E sabe qual é a triste? É que quando você sair daqui, Ele não o terá mais como inocente, porque você ouviu a verdade. Então você precisa
caminhar em direção à verdade. Atos 17:30 diz: não levou Deus em conta os tempos da ignorância, notifica a todos que se arrependam. Meu Deus, é difícil. Ninguém nunca vai te dizer que é fácil servir a Cristo, mas é gratificante, pode ter certeza que é. Ele virá, isso eu não tenho dúvida. A segunda vinda de Jesus é mencionada 1500 vezes na Bíblia, uma vez a cada 25 versículos do Novo Testamento. Para cada profecia sobre a primeira vinda de Cristo no Antigo Testamento, há 8 relacionadas à segunda vinda. Desde que o mundo é mundo, tudo era apontado para Cristo. Depois do pecado, o cordeiro que foi sacrificado representava quem? Cristo. Todo o serviço do santuário apontava para quem? Para Cristo. A intercessão do sumo sacerdote representava quem? Cristo. Que hoje ele está onde fazendo a expiação por nós? No céu, no santuário celestial. Só que quando ele sai do santuário, vai ter mais oportunidade? Não. E você sabe que dia ele vai sair do santuário? Então qual é a hora de se preparar? Por isso que Hebreus 4:7 diz o quê? Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Você acha que quando eu tomei a decisão de ser adventista é porque eu era apaixonado pelos adventistas? Pelo contrário, eu tinha repulsa dos adventistas. Mas eu vi que eu estava trilhando por caminhos errados e eu precisava mudar a minha maneira de viver. E eu fui para a igreja, não por me apaixonar por Cristo e me converter logo. Não. Eu me converti e me batizei na igreja adventista. Não, você tomou a decisão. Você aceitou o estudo, aceitou o batismo. A conversão ela vai vir com o tempo. Quando você sentir desejo de estar no céu, e sentir desejo de ver o seu esposo, o seu vizinho, as pessoas que você ama, o seu inimigo. Quando você sentir vontade de falar de Deus para qualquer pessoa, aí verdadeiramente você está convertido. E você não pode dizer eu estou convertido. É igual eu falei ontem, você não pode abrir a boca e dizer eu sou uma pessoa humilde. Hipócrita, deixou de ser. Não fala que você está convertido. Eu estou caminhando na conversão diária, buscando a santificação diária. Pedro andou 3 anos e meio com Cristo, não foi? E o que foi que Jesus disse depois que ressuscitou? No período de 40 dias no qual ele ficou no meio dos seus? Disse: Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas por 3 vezes. E no final, Pedro, quando te converteres, apacenta as minhas ovelhas. Não pense que todos que tomaram a decisão já estão convertidos. Estão num processo de conversão. Ou se converter a Cristo, ou mesmo dentro da igreja estarem perdidos. Por isso não deixe de tomar sua decisão por causa de crentes que não são cristãos. Me lembrou uma história muito conhecida, vocês devem conhecer. O cara estava na igreja e ele chama o pastor e diz: pastor, eu quero que tire meu nome da igreja. Eu vou sair dessa igreja. Por quê, filho? Não aguento mais não. Aqui tem uma mulher fofoqueira, uns irmãos metidos, besta, só porque tem um carrão, não fala com ninguém. E tem uma mulher que fica aí se exibindo com as roupinhas curtas. Não, essa igreja aqui é muito apostata. Está apostatada, eu não quero não. Aqui não é a igreja que representa Cristo. O povo aqui é muito estranho. Tire o meu nome da igreja. Faz o seguinte, eu vou fazer o culto, eu vou lhe pedir um favor e depois eu tiro o seu nome da igreja. Você vai pegar e encher um copo com água e vai ficar rodeando os bancos, circulando. Mas você tem uma missão, você não vai deixar que essa água caia. Quando terminar, você vem aqui e eu vou te remover da igreja. Tá bom, um copo com água, não deixar cair? Deixa comigo. E então assim ele fez. Ele encheu o copo e saía rodeando a plataforma da igreja todinha, a nave, olhando para o copo. Não cai não, água fica aí, não cai. Terminou a programação, ele veio: pronto, pastor, tá aqui o copo. Não derramou? Lógico que não, eu sou homem, pastor. O senhor mandou que eu cuidasse do copo para que a água não derramasse. Eu ia deixar derramar, tá aqui o copo.
Pronto, meu irmão. Agora eu quero lhe fazer uma pergunta. No momento em que você estava circulando com o copo, você viu a irmã com roupa indecente? Não. Por quê? Eu estava focado no copo. E o irmão metido que não fala com ninguém? Pastor, eu estava focado no copo. Os fuxicos, você ouviu algum? De forma nenhuma, pastor. Eu estava focado no copo. Filho, o copo é a tua vida. Foca na tua vida. E você não vai ter tempo para focar na vida do teu irmão. Tu ainda quer sair da igreja? É, pastor, eu estou errado. Eu tenho que cuidar da minha vida. E o meu alvo é Cristo. Você não vai encontrar perfeição nem em você. Não procure a igreja perfeita no que se trata de pessoas para congregar. Porque se você encontrar, passe por longe. Não entre. Porque se você entrar, ela deixa de ser perfeita. Você não é perfeito. A igreja é gente. E gente é imperfeito. Existe igreja verdadeira no quesito de obediência, de doutrina. Que tem a doutrina. Igreja verdadeira tem a doutrina verdadeira, mas ela é composta de pessoas instáveis. Que estão na caminhada, assim como eu e você. Não perca a tua coroa por estar focando em pessoas. Foca em Cristo. Quando eu falo focar em Cristo, não é também ficar inimigo do teu irmão, ver a necessidade do outro e ignorar. Porque você está focando em Cristo de uma forma distorcida. A única forma que temos de focar em Cristo e de testemunharmos para o mundo que somos cristãos é nos relacionando ou tentando nos relacionar bem com banco, piso, microfone ou pessoas. Pessoas. Quem define o seu cristianismo é o meio que você vive, as pessoas que você se relaciona, a mão que você estende, sem se gabar que deu uma cesta básica, sem se gabar que fez um favor para alguém. Dá com a mão direita para que a esquerda não veja. Honra as pessoas, mas o intuito de ajudar as pessoas é honrar a Deus. Essa é a missão. Amado, a segunda vinda de Jesus é mencionada, como eu falei, na Bíblia várias vezes. E entre essas profecias a qual falava da vinda de Jesus no Antigo Testamento está Isaías 35:4, que diz assim: Dizei aos desalentados de coração, sede fortes, não temas, eis o vosso Deus, ele vem. Aí no Novo Testamento tem Mateus 16:27, entre muitas outras, que diz: Porque o Filho do Homem adivina a glória de seu Pai com seus anjos. E então virá o quê? Ele virá buscar os seus escolhidos. Mas para que Jesus venha, Pedro disse que nós temos que ter a nossa missão de pregar o Evangelho, anunciar as boas novas do Evangelho. Eu poderia estar em casa, deitado, com a perna para cima, na almofada, assistindo Netflix. Você também poderia. Mas você sabe que existe uma prestação de conta. Você sabe muito bem que existe uma consequência, uma recompensa. O que é que você vai receber na volta de Jesus? Uma recompensa? Ou as consequências do seu não? Mas eu não disse não, mas também não disse sim. Quem cala, consente. Em outras palavras, Cristo disse: quem comigo não ajunta, espalha. Pense bem. A beleza passa, o dinheiro acaba, a fama vai embora, a morte chega. Porém a morte eterna só chega para aqueles que faz de Deus pneu de estepe. Só lembra de Deus quando precisa. Só lembra do pneu quando o outro fura. A maioria das pessoas vem de capim grosso para aqui. Francis mesmo sabe o que eu estou falando. Eu duvido todo dia ele lá olhar o pneu de estepe. Tu olha, Francis? Ele pode olhar se ele for para Salvador, para uma cidade longe, né? Mas ontem, quando eu vinha para aqui, eu fui, calibrei os pneus, fui lá e lembrei de Deus na hora. Eu tenho que me consagrar a Deus diariamente. E eu vou fazer uma viagem, eu tenho que ver se o pneu de estepe está pronto. E eu pergunto para você: que lugar você colocou Deus em sua vida? Que lugar Ele ocupa nos seus planos? Seu emprego não deixa? Teu relacionamento? As tuas amizades? Tudo isso vai passar. Pode ter certeza.
Você quer saber quem vai ficar de fora? Quando Jesus voltar? Eu vou te dizer aqui, ó. Apocalipse 21, capítulo 4 diz. Não, capítulo 8. 21, versículo 8. Presta bem atenção aos que vão ficar de fora. Eu espero que você não se enquadre em nenhum desses. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Por que a segunda? Porque essa morte é a primeira. As pessoas que você ama estão no pó. Mas Gil morreu e não aceitou Jesus. Sim. Mas eu disse o quê? Depende. Não vamos confiar no mérito do ser humano, porque não há mérito no ser humano para ser salvo. Muitos serão salvos, sabe por quê? Por conta da misericórdia de Cristo, porque não tinha conhecimento. E Deus não levou em conta o tempo. Por isso eu quero abraçar meu pai, eu quero abraçar minha mãe. Porque eles não tiveram o conhecimento que você está tendo nessa manhã. Aí eu tenho a esperança que irei abraçar os meus queridos pais. Mas eu quero dizer para você nessa manhã, você não está sendo mais inocente. Porque você ouviu que Jesus está voltando. E você sabe quais são os requisitos para se preparar para a volta de Jesus. Primeiro, aceitando a salvação. Estudando a Bíblia. Procurando colocar em prática a verdade. Ignorando a mentira. O desapego dos bens materiais. Você pode trabalhar, pode ter carro, fazenda. Pode ter uma vida próspera financeiramente. Mas lembra-se, Deus tem que estar em primeiro lugar. Se for o contrário, é morte súbita. Não tem para onde correr. Queridos, eu quero encerrar essa mensagem. Já estou terminando. A volta do Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo, não é uma vã especulação, como muitos falam. É uma realidade tão certa quanto as promessas escritas na sua palavra. Ele prometeu. Não se iluda achando que sua história se resume aqui. Não. 1 Coríntios 15, 19 disse: a nossa esperança se limita apenas a esta vida. Nós somos os mais de todos os miseráveis entre os homens. Nossa esperança é a eternidade. Nós precisamos ter esperanças. Como o próprio Paulo disse em 1 Tessalonicenses 4,16. Que eu acabei de falar, mas eu vou repetir para que você entenda. Que Jesus tem um plano para você. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 em diante, diz assim, ó. Porque o Senhor, presta atenção aqui, ó. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvindo a voz do arcanjo, ressoar da trombeta de Deus, descerá dos céus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Essa tem que ser a nossa esperança. Essa deve ser a promessa a qual nós devemos confiar. Ainda que às vezes a gente confie em homens, nem políticos, nem policiais, nem advogados amigos, nem médico. A nossa principal e suma e primeira é confiar no Senhor. Porque tudo aqui passa. Passa o político, passa o amigo, passa o médico, passa o advogado, mas as palavras do Senhor permanecem. Os irmãos vão cantar. Enquanto ele estiver cantando, eu vou fazer o mesmo convite que eu fiz ontem. Se você que veio ontem aqui à frente, desejar vir novamente à frente, você que decidiu pelo seu batismo, e no momento oportuno você vai descer as águas, declarando ao público que você aceita ser uma nova criatura em Cristo Jesus, ou pelo menos tentar, Jesus vai completar o que faltar. Então, quando os irmãos estiverem cantando, eu vou pedir que você venha aqui à frente. Eu quero orar por sua decisão, para no momento certo você descer as águas. Você vai ficar ao meu lado direito. E você que aceita estudar a Bíblia, jovens,
presta atenção. O título da nossa mensagem é o quê? Oportunidade única. Os novos morrem, não? Sabe quem não morre? Quem já morreu. Ou quem não nasceu ainda. Então você que ainda não tem o conhecimento da Bíblia, tomar um estudo bíblico com o pessoal da Adventista, não quer dizer se tornar adventista, quer dizer ser conhecedor da verdade. Mas depois é você e Deus que toma a decisão. Você que sabe se vai tomar. Estudar a Bíblia é adquirir conhecimento que você talvez acha que tem. Eu vou lhe convidar, no momento que os irmãos levantar para vir participar da oração pelo batismo um dia, no momento oportuno, eu creio que logo em breve, eu vou pedir que você venha e fique do meu lado esquerdo, que eu vou orar para que você tome estudo, para que você seja uma nova criatura em Cristo Jesus. Oportunidade única. Não perca a oportunidade de orar com sua esposa, de orar com seus filhos. Não adianta dizer que ama diante do caixão, morto não sabe de nada. Ore com seus filhos, ore com suas esposas, ore com as pessoas que você ama. Eu convido você que tomou a sua decisão de um dia descer as águas e vir aqui à frente. Eu quero orar por sua decisão. Venha, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você que veio ontem, será que Satanás já conseguiu a vitória no seu coração e você já não vem mais hoje? Você que já decidiu, venha em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Você aceita estudo ou já estudou? Então você é desse lado. Louvado seja Deus. Você também já estudou? Você é o Ageu. Tu está me dando tanto trabalho. Eu estou orando tanto por tu há tanto tempo. Louvado seja Deus. Você também já estudou? Amém. Louvado seja Deus por tua vida. Tem mais alguém que já estudou a Bíblia e pretende se preparar para um batismo, para selar sua vida com Cristo? Ou com Cristo ou o inimigo de Cristo? É você que decide. Se você aceita estudar a Bíblia, venha, se junte aqui. E se você aceita se preparar para um batismo, se junte desse lado. Esse lado é para quem quer estudar a Bíblia. E esse lado é para quem já estudou. Amém. Louvado seja Deus. Como eu gostaria de fazer esse apelo para os meus pais. Eu te confesso que eu gostaria de poder falar de Jesus para os meus pais. E falar, vem cá pai, vem cá mãe, aceita Jesus. Mas eu não posso. Porque eles já estão no pó da terra. Mas pela misericórdia de Cristo eu creio que irei os abraçar. Você tem a oportunidade agora. Não é o Gil da barraca que está falando, é a palavra de Deus. Quando ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. E talvez é nessa manhã, nesse dia de hoje, dia 15 de abril de 2023, às 11h58, que Deus está te mostrando e está te apresentando a tua única oportunidade. Eu te convido, se você quer vir, aceita o estudo, venha. Franci, tu veio? Amém, louvado seja Deus. Eu não tinha nem visto. Aceita Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Aí você diz, eu aceito. O que define se você aceita não é o que você fala, é o que você vive. É se você fala, Senhor, até aqui eu aprendi de uma forma e eu achava que era certa. Mas ouvindo esse doido falando aí, eu estou vendo que o Senhor tem outros planos para mim. Porque Ele não falou dele, Ele falou da tua palavra, da Bíblia. Então eu aceito, Senhor, te servir. Mesmo capengando na fé, mesmo com incredulidade. Mas se tem uma coisa que eu não quero ser, é covarde. Porque o Senhor disse que os covardes não entrarão no reino dos céus. E eu não quero ser covarde, Pai. Por isso eu te aceito, me ajuda, me fortalece. E venha em nome de Jesus. Aceita o estudo ou aceita se preparar para o batismo? O Senhor diz, eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ele apenas bate na porta. Um artista plástico pintou um quadro da imagem de Jesus sendo crucificado. Ou melhor, Cristo crucificado ao caminho do Calvário. Com aquele manto vermelho nas costas, uma coroa de espinhos na cabeça. Mas nessa imagem tinha algo estranho. Ele estava diante de uma porta e batia
com uma das mãos na porta, a porta fechada. Era uma tela muito bonita e as pessoas diziam: é linda, mas alguém veio e disse: não, tem um defeito na pintura, é imperfeita. E o artista plástico disse: qual é o defeito? A porta tem um defeito, não tem maçaneta na porta. O artista disse: não, a porta está perfeita. Essa é a porta que Cristo bate. A maçaneta é por dentro. Ele apenas bate e é você que abre e ele entra. E Jesus está batendo na porta do seu coração nesta manhã e dizendo: filho, eu quero te salvar. Mas é você que abre a porta para que ele possa entrar. Feche os teus olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai Criador e Mantenedor, nosso Deus soberano, muito obrigado, Senhor Deus, por momentos assim como esse, o qual nós temos convicção de que aqui o Senhor se encontra. Nós podemos sentir a Tua presença, Pai, mas também podemos perceber que Satanás está tentando contra as pessoas que têm vontade de vir aqui à frente, e sua mente está a mil, pensando: como eu posso ser crente e deixar de curtir? Como eu posso ser crente? Eu ainda sou novo, eu quero curtir a vida. Por favor, Pai, repreenda esse pensamento, lança por terra essa investida do capeta, porque isso não te pertence, Senhor. Nem o novo, nem o velho não sabe quanto tempo ainda lhe resta, Senhor. Que o inimigo seja lançado por terra na vida dessa pessoa, e que ela possa tomar sua decisão quanto antes, Pai. Que possamos entender que nós podemos ter até dinheiro, ter carro, ter fazenda, ter saúde, ter nome, ter fama, mas se tem uma coisa que nós não temos, Pai, é tempo. Por isso essa pode ser a última e única oportunidade que alguns aqui estão tendo. Por favor, Pai, que o Senhor possa incomodá-los a tomar suas decisões o quanto antes. E nesse momento eu quero te pedir por esses que tomaram a decisão, Pai, que ao sair daqui o inimigo não venha atentar contra suas vidas, dizendo que eles não precisam se decidir logo pelo batismo. Que seja repreendido as falas de pessoas que vão lhe falar: tu vai ser crente, tu vai verdadeiramente mudar a tua vida. Que essas pessoas possam ter essas palavras repreendidas. Que o teu Santo Espírito faça morada nesses corações, e que logo elas possam selar suas vidas contigo, Pai. Eu te peço também, Senhor Deus, pelos teus filhos que decidiram por conhecer mais de Ti, e que ao conhecê-los possam, Senhor Deus, tomar as suas decisões o quanto antes, Pai. Como eu disse, a única coisa que nós não temos é tempo. O Senhor está nos dando tempo, e o tempo é agora. Que possamos nos preparar, que possamos nos permitir ser preparados pelo Teu Santo Espírito. Por isso nós te convidamos ao Santo Espírito, seja o Senhor de nossas vidas agora e sempre. Abençoe essa igreja e toda a família aqui representada. Ouve a nossa súplica, eu te peço, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe vocês. Podem sentar. Louvado seja Deus.